Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Comissão de Propriedade Intelectual da UB Guarujá. Aliás, essa é a nossa última reunião de 2022, e ela é a nona. O tema hoje vai versar sobre a pesquisa de mercado e o secundário em mídia. Discutiremos a importância da pesquisa de mercado no auxílio na outorga e denegação de direitos marcários. Também abordaremos como essa importante ferramenta pode auxiliar nas decisões envolvendo secundário mini ou a significação secundária, proteção que começa a se destacar cada vez mais no dinâmico e midiático mercado atual. E que tem cada vez mais sido debatida, não apenas no judiciário, mas também no próprio NPI, que começa a se debruçar em estudos sobre como recepcionar tal proteção administrativamente. E para falar desse tema, nós trouxemos hoje a Priscila Baluzier, doutoranda e mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia do NPI, pós-graduada em Pesquisa de Mercado e Opinião Pública pela UERJ, graduada em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela UFRJ, e graduada em Administração de Empresas pela UERJ. É servidora pública federal, atuando no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, na função de coordenadora de gestão do conhecimento, instrução processual e relacionamento com o usuário, o COGIR. Coordenação pertencente à diretoria de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, a DIRMA, do Instituto, responsável, entre outros, por subsidiar a Procuradoria Federal nas ações que visam nulidade de decisão exarada pela DIRMA, gerir os procedimentos de exame de pedido de registro de marcas, coordenar o atendimento do usuário externo, além de ser gestora da Comissão de Autorrenome da citada diretoria. Priscila, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, com a comissão, de vir trazer esse tema atual, importante para a nossa área, né, da propriedade industrial. E esse tema que agora está na pauta, né, o secundário mini, com pesquisa de mercado, o que uma coisa está relacionada à outra, você que é tão expert em pesquisa de mercado, a gente que já esteve junto em outros eventos, né, falando de autorrenome, a pesquisa de mercado, e agora vamos falar dela ligada ao secundário mini. A palavra está com você, minha querida, muito obrigada. Muito obrigada, Soraya. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. É sempre um prazer enorme poder participar de eventos, né, que visam sempre fomentar a propriedade industrial, divulgar essa matéria tão interessante que a gente adora, mas que ainda não é tão conhecida no nosso país, né? Então, qualquer oportunidade que a gente possa ter de divulgar, de comentar, de debater, principalmente com pessoas assim, né, tão especialistas como todos que estão aqui, é um prazer enorme e uma grande oportunidade, né? Tanto para a gente divulgar como para a gente também recepcionar, né? As dúvidas, as opiniões, as sugestões. A gente que está lá no NPI quer sempre também poder ouvir um pouquinho o que o mercado tem para falar para a gente, porque é uma via de mão dupla, né? A gente quer também, da melhor forma possível, como funcionários públicos, poder fornecer ao público o serviço mais competente possível. Então, muito obrigada pela oportunidade. Vou começar falando um pouquinho sobre a pesquisa de mercado como um todo, né? A importância dessa ferramenta. A pesquisa de mercado, para mim, realmente a menina dos olhos. Eu acho que é algo que eu tenho, né, fiz pós-graduação nessa área, porque eu acho que é uma ferramenta tão importante, tão estratégica, em tantos níveis gerenciais numa empresa, né, e às vezes falta o conhecimento do gestor de entender como é que a pesquisa de mercado pode abrir portas, como ela pode ser uma ferramenta a oferecer dados e informações tão importantes na hora de tomada de decisões. E dentro de toda essa importância da pesquisa de mercado, eu a trouxe um pouquinho para o NPI, né? Primeiramente, eu destaquei a importância da pesquisa do mercado lá na diretoria de marcas como alto renome. Porque o que é a pesquisa de mercado, né? A pesquisa de mercado é justamente uma ferramenta. Você pode ter diversos tipos de pesquisa de mercado, você pode ter uma qualitativa, você pode ter uma quantitativa. Mais especificamente na pesquisa quantitativa, você vai ao mercado, né, com uma amostra representativa, né, daquele universo que você quer entrevistar, ou se o universo é pequeno, né, você vai fazer uma pesquisa com esse universo, mas para justamente buscar a opinião desse universo que você quer, com quem você quer falar, e ouvir a opinião, né, desse consumidor, né, desse entrevistado.
Então, você, através de uma pesquisa de mercado, você consegue realmente ouvir o que o mercado tem a te dizer, o que, né, essa pessoa que você quer ouvir o que ela tem a te falar e levantar a opinião de forma matemática, estatística, né? A gente sai um pouco do universo do achismo, do universo do eu acho, para você ter dados realmente estatísticos para gerenciar em alguma decisão. Então, no primeiro momento, eu achei muito interessante, eu trouxe para a diretoria de marcas e falei com o então diretor, o Vinícius Bagéia, para a gente inserir a pesquisa de mercado realmente como uma das principais provas de comprovação do autorrenome. Quando a gente fala em autorrenome, a gente fala em quê? A gente fala em uma ampla parcela da população brasileira conhecer uma determinada marca e associá-la a uma imagem positiva. E quem é que pode dizer se conhece uma marca? Quem é que pode dizer se essa imagem dessa marca é positiva, se não o próprio brasileiro, né? O próprio público brasileiro? Então, antes a gente trabalhava, a pesquisa de mercado estava elencada entre algumas das provas, né, passíveis de serem comprobatórias da situação do autorrenome na antiga resolução, né, que estava durante 2013, mas era apenas uma entre várias, e aí o resultado de outorgar ou não, conceder ou não o reconhecimento de autorrenome vinha um pouco do achismo, da opinião de um pouco de dos membros que estavam ali analisando, um pouco de uma matéria de jornal, mas que de repente tem muito viés daquele veículo de comunicação, a opinião dos examinadores da Comissão de Autorrenome. A gente não representa a população brasileira como um todo, né? A gente tem uma determinada classe social, uma determinada educação, moramos em determinada região do país. Será que o Brasil inteiro entende assim? Então, quem nos diria se a população brasileira conhece a marca e se ela tem uma imagem positiva, é a própria população brasileira, né? Eu posso ter tido uma experiência horrível com uma determinada marca, vou achar que ela é horrível, mas a população brasileira não acha, a maior parte, né? Então, a pesquisa de mercado veio para trazer dados muito mais estatísticos, muito menos subjetivos, a um reconhecimento que é de tanta importância, né, para o empresário, para o titular de um registro. Então, a primeira vez que a pesquisa de mercado ganhou um destaque grande dentro do NPI, né, passou a figurar realmente, oficialmente, numa resolução com destaque, como uma das principais provas de comprovação. E foi um grande orgulho ter colocado essa resolução no mercado. Eu brinco que me sinto um pouco mãe dessa resolução que está em vigor, né? Eu, como então, diretor Vinícius, ele abriu, né? Ele falou, dou cartas brancas para a gente estudar e debater o tema. Só que aí, né, a gente que está sempre ali no NPI trabalhando, escutando o mercado, e a gente fazendo a academia, a gente está sempre lendo, a pulga começa a ficar ali, né, atrás da orelha. Por que parar por aí, né? Dentre, né, os setores da diretoria de marcas que eu coordeno, que a Soraya comentou, um deles é o setor que justamente subsidia a Procuradoria Federal em ações que visam anular alguma decisão da diretoria de marcas, né? Visam anular algum registro concedido, visam anular algum indeferimento exarado, e a gente subsidia, a gente faz todo o parecer técnico, né, de por que a gente decidiu, né, por aquela decisão que está sendo visada a ser anulada judicialmente. Então, a gente explica. E o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que quando o usuário trazia provas, por exemplo, em relação ao indeferimento, né, que, na verdade, uma determinada marca não colidia como o NPI achava que colidia, ou o contrário, né, quando a gente concedia algum registro e eles vinham nos mostrar que, na verdade, o mercado entendia pela colidência daqueles sinais, a gente tinha entendido que não, mas o mercado entendia pela colidência desses sinais, realmente eles traziam dados e informações muito mais robustas para a gente poder pensar em alterar a nossa decisão. Né? Claro que quando a gente fala em inciso 19 do artigo 124, que é a existência de um registro anterior passível de causar colidência ou confusão, né, por parte do consumidor, a gente está falando sobre uma possibilidade de confusão, até porque no Brasil, né, o tipo de direito que a gente tem aqui, né, você tem, não é um direito declaratório, como é nos Estados Unidos, que você declara que você usa a marca, né, aqui é diferente. Então, uma vez concedido o registro, você tem até 5 anos para poder usá-la, a marca pode não estar nem no mercado ainda, o que não lhe impede de se fazer uma pesquisa acerca da possibilidade da confusão, né, que pode
Você pode apresentar uma marca que não está no mercado, com outra que está ou não, e perguntar para esse público: você acha que é passível de confusão? Então, o que eu comecei a perceber é que quando as ações judiciais vinham com mais dados, mais informações do que simplesmente eu acho que colide, eu acho que não colide, elas nos davam mais robustez, né, para talvez alterar o entendimento exarado. É claro que quando a gente fala dos procedimentos de colidência ou não da DIRMA, todos são baseados em estudos linguísticos, né, sobre a fala, sobre sinais, a questão do visual, a gente observa muito, faz muitos estudos, até junto, né, na área da publicidade, para você entender, né, conjuntos marcários. A gente estabelece procedimentos muito focados em questões linguísticas e psicológicas, sempre é um estudo muito sério. Mas é claro que quando a gente escuta esse consumidor, dá muito mais robustez, né, a gente dizer que uma marca colide ou não, porque o consumidor está dizendo que não colide, ou o contrário, né, a gente concedeu e a gente já recebeu, às vezes, informações até de e-mails que determinada empresa recebia, com muitos consumidores reclamando: mas o seu serviço está horrível, o seu produto está horrível. E, na verdade, era uma marca semelhante que já estava no mercado. Então, ouvir o consumidor é muito importante. A gente trabalha, a marca é um sinal dinâmico, né, que ela existe tanto para o titular daquele registro poder diferenciar o seu produto do seu concorrente, mas ela também tem a função voltada para o consumidor, né? Ela é um bem para o titular, mas ela também tem a função para o consumidor de querer ou não repetir uma experiência. Você consome aquela marca e você, nossa, gostei muito, quero repetir essa experiência, ou não suportei, não quero repetir essa experiência. Então, ela também é uma ferramenta muito importante para esse consumidor, e a gente tem que estar muito voltado, então, no que esse consumidor ou o que esse público pensa, analisa, e escutar um pouquinho mais. Então, observando essas ações, quando a gente, a própria autora, ou a própria ré, né, que não concordava com o que a autora estava objetivando, nos trazer informações mercadológicas, sempre achei muito interessante, e a gente conseguiu, às vezes, alterar, realmente entender pela necessidade de alteração do entendimento cenário pela DIRMA, quando essas informações mercadológicas chegavam até a gente. E eu comecei a pensar, por que não, né, a gente começar a incentivar o mercado a usar um pouco dessas informações mercadológicas, não só judicialmente, que ainda é incipiente. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse fomento em próprias ações judiciais, né, a autora começar a utilizar esses dados para balizarem melhor o seu entendimento, para que a gente possa entender pela alteração ou não da decisão exarada pelo. Mas não só judicialmente, por que não trazer isso administrativamente, né? Por que não, através de uma oposição, quando se impugna uma marca que um determinado titular acha que é passível de confusão com a sua, por que não trazer essas informações mercadológicas, mostrar para o NPI, olha só como é passível sim de confusão. E NPI, por favor, por que não trazer informações quando a gente fala em inciso 6 do artigo 124, que o sinal, em princípio, é registrado, mas, de repente, associaram uma cor ou associaram determinada figura que o NPI acredita que não seja o suficiente para torná-lo distintivo, mas por que não mostrar que o consumidor entende como distintivo, né? E dentro de toda essa linha, né, da importância da pesquisa, agora a gente começa, lá dentro, né, do administrativo do NPI, a abrir os nossos olhos para uma outra proteção super, né, atual e importante, que é o secondary meaning. Então, em princípio, o NPI sempre entendeu que o secondary meaning não seria tarefa do INPI analisar, que seria algo realmente que a nossa LPI não previa, né, a proteção do secondary meaning, mas a marca é viva, a marca está no mercado, e o INPI, né, que tem por função a outorga ou denegação de direitos marcados, a gente também tem que estar atual, a gente também tem que estar entendendo o que é esse sinal tão vivo e tão atual com o qual a gente lida o tempo todo na diretoria de marcas, né? Então a gente está ali para aprender, para entender, para observar, será que realmente a nossa LPI proíbe esse tipo de proteção? E a gente começou a observar que o próprio judiciário estava começando a oferecer alguns tipos de registro por secondary meaning, né? Não muitos, ainda bem incipiente, a gente tem feito um estudo, mas estavam começando a escutar secondary meaning, decidir sobre secondary meaning. Será que administrativamente a gente também não pode reconhecer? A gente vê essa demanda do mercado, a gente vê que é uma figura que realmente existe, né?
que o consumidor pode passar a entender uma marca que, em princípio, nos parecia registrável como marca, e se ele entende como marca, por que não conseguir? Então, a NPI começou a se debruçar, a entender que o mercado começava a demandar essa proteção, começava a entender a importância dessa proteção, e a gente estamos começando, né, a nos debruçar para tentar entender se a gente realmente pode fazer isso administrativamente, se não há nenhum impedimento legal para tal, e em não se havendo, como que a gente pode elaborar procedimentos para esse reconhecimento. Então, no primeiro momento, a gente está fazendo uma consulta nossa à Procuradoria Federal Especializada, para entendermos, primeiramente, sobre a legalidade de adotarmos, né, esse tipo de proteção já em instância administrativa, né, não esperar só o judiciário reconhecer. E claro que quando a gente pensa em levar isso para a nossa Procuradoria Federal, para analisar a legalidade desse ato, a gente paralelamente já tem que estar pensando também nos procedimentos que vão abarcar essa proteção, caso a nossa Procuradoria entenda como possível, né? A gente não pode chegar e só ficar esperando, se eles falarem é possível, e agora? O que a gente vai fazer? A gente não tem ferramenta, a gente não tem entendimento. Então, é um trabalho que corre paralelo. Então, junto com a consulta para a Procuradoria, que já foi enviada e já estamos, né, nesse debate, a gente também já está pensando em como fazer se ficar, né, se realmente for entendido pela legalidade da matéria. Então, a gente já pensa em procedimentos, a gente tem escutado muito o que o Judiciário tem dito sobre a matéria, como o Judiciário reconhece, como a gente pensa em reconhecer. E o que o Judiciário tem dito que vai realmente de encontro a tudo que, né, eu sempre defendi lá dentro do NPI na pesquisa de mercado. Quando a gente fala secondary meaning, a gente está falando sobre que o consumidor entende, né? Ele está entendendo aquele sinal como marca. Então, é importante escutar a opinião do consumidor. Não adianta um autor, né, que entra com uma ação na esfera judicial alegar que quer o secondary meaning e não trazer dados mercadológicos, não trazer dados sobre a opinião desse consumidor. É preciso. Quando vem simplesmente com muita teoria e pouca informação mercadológica, a gente não consegue. Isso é o entendimento judiciário, e esse é o entendimento que eu também entendo que o NPI tem que passar do pai. A gente tem conversado muito, né, dentro da diretoria de marcas, tem conversado muito com o diretor, o Felipe Augusto, e os demais coordenadores gerais, que essa é a forma, né, que o NPI vai ter que passar a adotar. Então, se a gente tem que falar, ouvir a opinião desse consumidor, qual a melhor forma de escutá-lo? No meu entendimento, sem dúvida, a principal forma, não a única, mas a principal, a que eu vejo como um vedete, como destaque, é justamente a pesquisa de mercado, né? Então, quem vai nos dizer se um determinado sinal, que no primeiro momento a gente entendia como irregistrável, adquiriu essa significação secundária a ponto do consumidor entender esse sinal como marca, seria o próprio consumidor. Qual a melhor forma de escutá-lo? Uma pesquisa de mercado bem estruturada, com uma metodologia, né? Não é simplesmente, vou enviar um e-mail aqui para 10 pessoas, para que eles me digam, meus amigos, para eles me dizerem que se entende sinal como marca, e isso vai ser a minha comprovação. Não, uma pesquisa de mercado ela é feita uma metodologia, né, toda muito séria, você tem que entender qual é o universo que você quer pesquisar, consumidor de uma determinada marca, onde essa marca atua, né, ir atrás desses consumidores, fazer ou escutá-los todos, se for um universo pequeno, se não, uma amostra representativa desse universo, saber onde encontrar esse consumidor, fazer perguntas que sejam, não induzam e, ao mesmo tempo, que sejam passíveis de comprovar essa significação secundária, né? Então, seria realmente uma pesquisa feita com uma metodologia, com perguntas cabíveis, que não a gente observa muito sempre isso no NPI, tanto em autofenômeno, como se a gente for passar a usar a pesquisa em qualquer outro tipo de instância administrativa, a gente também vai observar isso. Observar essas perguntas que não são tendenciosas, né? Uma coisa é você falar, você conhece, o que você acha dessa marca? Qual a sua opinião acerca desse sinal, quando a gente fala em qualidade, reputação de uma marca? Outra coisa é você perguntar, você acha que essa marca é boa? Então, diferente você mostrar uma marca e falar, qual a sua opinião acerca da qualidade da reputação dessa marca? Outra coisa é você falar, você acha que essa marca é boa? Né? Então, a gente observa muito se não existe nenhum tipo de tendência. E uma pesquisa bem feita, bem estruturada, séria, bem aplicada, eu entendo, e é isso que eu levo para dentro da diretoria de marcas, né, para
tanto para o nosso diretor, como os outros coordenadores gerais, porque a gente está sempre debatendo os procedimentos, de realmente ela ser uma das vedetes agora para esse nosso novo entendimento, quem sabe, em breve, a gente passe a adotar, que é o secondary meaning, né? Então, realmente existe uma Posso já predisposição... fazer uma pergunta? Com certeza, à vontade. Bom, de quem já tem que lidar com as pesquisas de mercado por alto renome, se vocês já estão caminhando, né, já pensando em colocar mais essa proteção e o caminho ser também pela pesquisa, como vai uma rainha das provas, teria que criar também uma resolução, como foi feito para o alto renome, dando as diretrizes do que precisa constar nessa pesquisa de mercado. Como se fosse aquele, né, aquilo que a gente tem lá na resolução de Exatamente. 2013, 2016, aqueles parâmetros. Isso Sim. tem que ter. Sim, eu acho que isso é essencial. Vocês já estão nesse nível de caminhada aí, ou ainda está muito embrionário? Porque, pelo jeito, esse ano não entrega, né? Não, final de gestão, esse vai ano virar não. aí o ano, vem um novo governo, vocês não sabem nem se o nosso diretor atual de marcas vai ser o diretor que vai implantar o secundário mínimo, não. Eu sei que ele tem muita vontade, né? Eu acho que até era um projeto para ser da gestão dele, mas não sei se vai dar tempo, se vai ser ou não. Se não for, o projeto continua. É uma tendência interna, uma vontade geral da Dirma, ou isso está mais no diretor atual? Na Conta esses verdade, bastidores para a gente. vamos contar um pouquinho dos bastidores. Na verdade, assim, o que eu acho muito interessante na gestão da Dirma é que a gente tem sempre uma gestão muito participativa, né? Desde o nosso diretor anterior, o André Balucci, assim como também o Vinícius, mas principalmente o André Balucci, a gente sempre teve, a opinião nunca foi apenas do diretor, ele sempre foi muito participativo de escutar principalmente, né, os coordenadores gerais, que são os coordenadores que estão ligados diretamente às divisões de exame, e a coordenadora da COGIR, né, no caso, a minha pessoa que vos fala, porque são as coordenações que lidam o tempo todo com os procedimentos de exame, né? Seja os coordenadores gerais que gerenciam as coordenações de exame, seja a COGIR, que está ali diretamente ligada a ações judiciais, né? Que seria o após concessão, o pós-indeferimento, ou a gestão do conhecimento, que também está ligada na COGIR, né? Tudo que se cria de procedimento, se pensa sobre procedimento, desde o antes até o durante, até o depois, passa por um dos setores que eu coordeno, que é o SEGEC. Então, os coordenadores gerais, assim como a coordenadora da COGIR, sempre é muito ouvida pelo diretor. Ele tenha, né, os ímpetos, as vontades, mas ele sempre escuta muito a opinião dos coordenadores gerais, também, né, da coordenadora da COGIR, antes de tomar uma decisão. Então, Independe de quem for que estiver no cargo. E independe então, também pela tua experiência de muitos anos no NPI. Você já está lá há algum tempo, né, Priscila? Estou 16 anos já. Pois já é um bom tempo. Você já passou por alguns governos de direita, de esquerda, e a política é a mesma. Sim. Dar oportunidade dos servidores que atuam naquela diretoria ter voz. Sim, a gente sempre teve diretores muito participativos e sempre muito dispostos a ouvir a opinião, né, no mínimo, né, se não de toda a casa, mas no mínimo dos coordenadores gerais e da coordenadora COGIR, porque estão ali diretamente ligados ao exame. Então, sem dúvida que o secondary meaning é um desejo muito grande do Felipe Augusto de implementar, mas ele primeiro escutou todos os coordenadores, ele passou a opinião dele para os coordenadores, então ele sempre teve um debate muito amplo, muito franco e muito aberto com todos, né, esses gestores, de forma a entender, realmente vocês entendem que vale a pena, acham que não, e quando todos encampam a ideia é que os projetos vão adiante. Então, assim, embora certamente tenha sido uma bandeira que o Felipe tenha tido muito interesse, né, em levantar, em abrir essas portas para o NPI, certamente todos os outros gestores, no mínimo os coordenadores gerais, né, e a gente afirmou, né, junto com ele, esse compromisso de que todos nós estamos interessados. Então, caso haja mudança de diretoria, eu particularmente não acredito que não, porque a tendência, mesmo quando os presidentes mudam, a gente não observa mudanças
em nível de diretoria. Claro que pode acontecer, mas a gente não observa isso tanto no MPI, porque acredito eu, porque a gente é uma autarquia tão especializada, né? É um tema tão específico, que você tirar ali um diretor que já tem a experiência, que já tem o conhecimento para colocar alguém, principalmente que seja de fora, que entende de IPI, não é lucrativo, não é Não digo produtivo, nem de né? fora, eu digo de dentro Uhum. mesmo. Às vezes pode ser até de Às dentro. vezes ele escolhe um outro Sim, sim, servidor que não é o que estava naquele momento. claro. Tudo pode acontecer, não há dúvidas, né? A mudança de governo pode trazer qualquer tipo de alteração. Embora o que a gente observe ao longo dos anos não é a mudança de diretores, né? Mudaram já presidentes de diversos tipos de Independente de governo. qual é a linha do governo. Dependente. A alteração normalmente acontece em nível presidencial só e não mais abaixo. Mas é claro que tudo pode acontecer, né? Em princípio, não há um histórico de mudar a diretoria, normalmente se mantém os diretores que estão, mas é claro que tudo pode acontecer. Mas, assim, a ideia já está, o diretor já conseguiu já colocar a sua ideia de defender a sua semente, defender o secondary meaning já para também os gestores, né, os coordenadores gerais de exame também. Então, a gente já está com essa bandeira levantada e acredito que, mesmo que haja uma mudança de diretoria, o que eu não acredito que vai acontecer, mas mesmo que haja, é uma bandeira que a gente vai continuar levantando, né? É claro que E também pode haver mudança. vocês já vislumbram que vai ter uma comissão parecida com o que vocês têm no Alto Renome, que é aquela que vai decidir os casos de secundário mini, ou vai se juntar mais essa atividade para aquela comissão do Alto Renome, que já é acostumada a analisar pesquisa de mercado? Eu pergunto isso porque eu não quero que atrase meus altos renomes, hein? Porque se vai vir mais serviço de outra, pelo amor de Deus, hein? Me entregue, estou na fila de 3. Acredito eu, Soraya, que isso não vai ser, acredito eu, tá? A gente nunca parou em ninguém, nunca conversou sobre esses passos à frente, né? Que são decisões futuras a serem tomadas. Mas acredito eu, pelo menos ali, enquanto coordenadora do grupo de alto renome, eu acho que o ideal não seria, não obstante a comissão de alto renome já estar mais acostumada com pesquisa, mas no meu entendimento, acho que o ideal seria ter outro grupo, porque justamente assim o exame do alto renome é um exame muito denso, né? É um exame muito complexo que já toma bastante tempo desse examinador. E não são exclusivos, né? Quem está na comissão de alto renome não analisa exclusivamente alto renome. Você tem um tempo do seu horário, né, semanal dedicado ao alto renome, e esse tempo de dedicação varia muito conforme a gestão, varia muito conforme, né, a necessidade da DIMA, às vezes, de diminuir esse tempo de exame do alto renome, porque a gente está com um backlog gigantesco, está atrasando muito o exame comum das marcas comuns. Então, isso tudo vai ser uma estratégia de tempo que é muito analisada conforme a necessidade da diretoria de marca. Mas a gente sabe que a gente teve um aumento gigantesco, né, de número de pedidos de marcas, que costumavam ser 280, 290 mil. Nos 2 últimos anos, a gente chegou a 402 mil depósitos de pedidos de registro de marca. Não tivemos aumento no nosso quadro de servidores. Então, o tempo de dedicação ao alto renome, às vezes, precisou ser diminuído, né, para os examinadores se dedicarem a outras tarefas. Então, esse tempo que eles têm já é um tempo de um exame denso, de um exame profundo, que gera muitos debates. Então, na minha opinião, o ideal seria ter um outro grupo especializado em secondary meaning, que não o de alto renome, porque já vai ser um outro exame denso, complexo, né? Senão, e como não é dedicação exclusiva, né, pelo menos por enquanto, né, se um dia a gente conseguir ter quadros no NPI suficiente para a gente poder deixar pessoas exclusivas no alto renome, né, a gente poderia até repensar, mas como não é exclusivo, realmente eu acho que o ideal seria a gente formar um outro grupo para se especializar sim. E será que vocês vão naquela linha também dos cursos semelhantes ao alto renome para dar uma intimidade nos aventureiros? Porque não é brincadeira o que se paga de taxa para o alto renome, fora a contratação de especialistas para fazer a pesquisa de mercado. Então, o cliente, ele fica assustado na hora que ele tem esses números todos. Ele tem, é um tripé. Ele vai ter o advogado, que no final é o que menos cobra. Aí tem o pessoal que vai fazer a pesquisa de mercado e a taxa. Quem já fez um alto renome aqui sabe do que eu estou falando. Só de taxa é quase 40 mil reais. Tudo bem, né? Que todo mundo fala, mas se é uma marca de alto renome, ela tem aquele potencial, blá, 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 vem pra caramba, não sei o quê. Enfim, mas não é isso que o empresário olha na hora que ele tem que tomar essas decisões, né?
vai justificar também ser uma coisa nesse patamar? Ou ainda nem não estão nessa fase? Só se fala, não, vamos caminhar, como outras legislações já aceitam o secundário mini, vamos fazer aqui. Eu acho ótimo, quanto mais coisas a gente trouxer de novidades, vai fortalecer até a minha dissertação, porque eu também quero uma nova forma de proteção, né, de mais uma marca não tradicional, que é o trade dress, vamos batalhar por isso também. Eu acho ótimo, mas a gente tem que botar isso tudo aí, vocês têm que vir falando, na próxima vez que você for convidar, você vai ter que vir trazer mais alguma coisa. Não, vai ter realmente um grupo separado, vai ser oneroso tanto quanto o autorrenome, tão trabalhoso quanto, vai ter um formulário próprio, ou a gente vai ficar usando um outro lá até ter? A gente, como a gente estava comentando aqui, né, ainda está tudo muito embrionário, né? Assim, por enquanto, o que há é o desejo da Dirma, né, em colocar essa marca não tradicional aí realmente em prática, né? Um desejo muito bem encampado pelo nosso diretor, que realmente está sempre muito antenado pelas demandas mercadológicas e muito disposto, né, a dinamizar e a modernizar a Dirma. E comprada, a ideia que também foi comprada pelos demais estúdios que eu comentei, mas ainda é assim, um desejo que a gente ainda está, né, observando a legalidade disso junto à nossa Procuradoria Federal e pensando em paralelo, né, mas ainda são, o debate primeiro é assim, vamos, acreditamos que seja possível? Sim, como que seria possível? Ouvindo a opinião do consumidor, e eu já levantei a mãozinha e falei, teve mercado. Mas, assim, está tudo muito embrionário, a gente precisa primeiro terminar de debater com a nossa Procuradoria Federal, antes da gente poder avançar, né? Porque vocês falarem, não, pode, não adiantou muita coisa. Mas não acredito que vai haver, eu particularmente não acredito que vai haver problemáticas em relação Você a essa lembra de parte algum legal. caso aí que dentro desses estudos de vocês, que justificou vocês, vamos ter que fazer, vamos ter que caminhar nesse sentido? Você lembra de algum caso prático trazer para a gente falar, ou alguém aqui que esteja assistindo, tem alguma sugestão? Poxa, eu tive já um caso que mereceria, Ana Paula, que mexe com contencioso, não sei se ela lembra, que justifica a gente caminhar nessa linha? As perguntas estão abertas, quem quiser fazer. Só complementando a pergunta dos custos, embora a gente não tenha nem ainda sentado para discutir isso, Soraya, mas assim, dentro da experiência que eu tenho de NPI, de alto renome, da implantação do alto renome, o meu entendimento é que secondary meaning não precisa, não deveria ser oneroso como alto renome, porque são duas proteções diferentes. Por que o alto renome é uma proteção que acaba sendo tão onerosa? Em relação à taxa administrativa, porque o titular acaba tendo uma proteção, né, em todos, como a lei fala, artigo 125, né, uma proteção em todos os segmentos mercadológicos. Então, a proteção dele vai para além daquela classe, para além daquela especificação onde ele tem a marca depositada e registrada. Então, ele tem um poder econômico em todos os segmentos mercadológicos. É claro que quando a gente vai fazer uma análise de polidência com autonômico, é óbvio que a questão de ser passível de confusão também vai existir, né? A gente vai fazer uma análise de polidência, não vai deixar de... Mas, em princípio, ele, num primeiro momento, ele tem a proteção em todas as classes, todas as 45 classes. Então, é uma proteção muito forte. Por isso, a cobrança também tão grande, né? Porque é uma marca muito mais poderosa do que uma marca que está ali protegida apenas para aquele segmento mercadológico. Então, o secondary meaning está muito mais próximo de uma marca comum, né, que tem a sua proteção dentro daquele seu segmento, do que uma marca de alto renome. Então, no primeiro momento, não haveria porquê o custo administrativo dela ser tão grande quanto de um alto renome. Teria que ter um custo muito mais próximo de uma marca comum do que de uma marca de alto renome, porque o escopo de proteção está ali dentro do seu segmento, né? Então, não vejo, em primeiro momento, embora a gente nunca tenha debatido por isso, mas eu não vejo motivos para o secondary meaning ter um custo igual ao alto renome, que são proteções totalmente díspares, né? A força dessa proteção é muito diferente. O que justifica o valor alto do alto renome é essa proteção que abarca praticamente todas as classes, né? Então, isso é uma questão. E a própria pesquisa de mercado, quando a gente fala em alto renome, como é uma proteção que abarca todas as classes, todos os segmentos, a gente está falando de uma proteção para qualquer tipo de consumidor, né? De qualquer produto, de qualquer serviço, de qualquer classe social do Brasil inteiro. Então, a pesquisa acaba sendo uma pesquisa
de base amostral representativa da população brasileira, que é uma pesquisa muito cara, porque você faz uma pesquisa a nível Brasil, né? Seria equivalente a uma pesquisa eleitoral. Você tem que ouvir o Brasil inteiro, norte a sul, todas as classes sociais. Quando a gente vai falar de um secondary meaning, a gente está falando de uma marca que é muito segmentada para um público determinado. Então, a pesquisa de mercado também não vai ser tão cara, né? Porque ela vai abarcar um universo menor. Né? Então, eu entendo que o custo do secondary meaning vai ser certamente muito menor que o alto menor, tanto na taxa administrativa, porque ele está muito mais próximo de um registro que uma marca comum, tanto na própria hora de contratar uma empresa de pesquisa de mercado, porque você não vai ter um universo da população brasileira, vai ser um universo... Como se estivesse fazendo uma pesquisa de mercado para uma marca notoriamente conhecida. Exatamente, né? Quer Você vai falar, fazer... Ninho? Pode Não abrir que o você não áudio. precisa fazer a nível Brasil, mas você não precisa fazer com todos os públicos. Se a sua marca é voltada, por exemplo, para mulheres, né, brasileiras, você vai fazer mulheres de entre 30 e 50 anos. Então, você vai fazer a pesquisa para essas mulheres, né, Brasil, mas, porque a marca tem a nacional, mas é um segmento muito menor que a população brasileira como... Desculpa, eu estava falando, né? Não, imagina. Não, você falou do custo, né, de uma pesquisa de mercado, seja para o alto renome ou para a questão do secondary meaning. Assim, eu não sei se um instituto, né, contratado para fazer essa pesquisa, se tem uma diferença muito grande. Nós somos, eu estou só falando isso por quê? Porque nós estamos acostumados a contratar vários institutos, né, para fazer pesquisa de mercado. E geralmente eles são bem altos os custos, né? Independentemente do objeto, separa em aspirações judiciais, eu estou dizendo, seja para comprovar o secondary meaning, né? Seja para o reconhecimento da marca, não necessariamente o secondary meaning, né? Então, pode ser para um secondary meaning, um reconhecimento da marca, do conhecimento do público em relação àquele sinal, né? Específico, né, para mostrar que ele tem um reconhecimento, ou até mesmo uma pesquisa de mercado para demonstrar que não há confusão, que é um termo desconhecido, né? Então, de repente, ele tem uma força marcária, né? Então, geralmente, os valores são iguais. Não sei se para alto renome, que a Soraya está acostumada, né, a conduzir esse tipo de procedimento, se tem um valor diferenciado ou não, mas geralmente é bem alto para o cliente, né? Tendo ou não tendo ali um regramento. Eu sei que para alto renome tem todo um regramento que é ditado, né, de forma normativa pelo NPI, mas para ações judiciais, para qualquer finalidade que seja aquela pesquisa de mercado, o valor é sempre o mesmo. Vamos ver como é que vai ser, né? Para juntar para o NPI, né? Mas eu creio que vai ser o mesmo valor para juntar num processo judicial, né? Vamos Ana, ver. a pesquisa não é. A pesquisa em si, né, não é uma ferramenta normalmente barata, né? Até porque a marca tem essa questão dela ser nacional, né? Então, a não ser que tenha uma marca muito específica, local, mas assim, no primeiro momento a marca ela tem uma proteção Brasil. Então, de certa forma, você faz uma pesquisa sempre nível Brasil, o que torna uma pesquisa que já não é uma ferramenta tão barata, um pouco mais cara. Porém, pode ter certeza que para o alto renome seria mais caro do que isso que vocês estão pagando. Porque por mais que você seja nível Brasil, quando você fala numa marca, ela tem sempre um segmento, um público-alvo, né? Então, a confusão, quando você fala, por exemplo, no inciso 19, com uma outra marca, a possibilidade de confundir ou não, é para esses consumidores dessa marca, né? Agora, quando a gente fala em alto renome, aí é a população brasileira toda. E isso normalmente encarece bastante. Agora, com as ferramentas tecnológicas que a gente tem, o custo da empresa de pesquisa diminui um pouco, né? Então, esse disparate entre uma pesquisa que você faz com um mercado, né, um público menor que é, né, uma amostra representativa da população brasileira, acaba não sendo, talvez, tão grande como era alguns anos atrás. Porque o que é muito custoso é o entrevistador ir fazer a entrevista, né? Ele ir a campo. Isso sempre foi muito caro. E aí, se você vai entrevistar X mil ou X mil ao quadrado de pessoas, quanto mais pessoas, maior o custo. Isso vai ser revertido
no valor da pesquisa. Agora, com as ferramentas online, né, que a pandemia ainda desincentivou a usá-las, esse custo acaba sendo até menor, né, porque você não tem esse deslocamento do entrevistado, que você tinha que gastar passagem aérea, hospedagem, alimentação, né? Hoje em dia, o entrevistador vai fazer ali da sua casa. Muitas vezes, não sempre. Não é muito diferente, não, viu? Porque tem o custo dos programas, das plataformas, pelo menos é isso que as empresas justificam quando apresentam um orçamento. Mas, em princípio, o Alternome, por ser uma pesquisa cujo universo, né? Mas me parece que atinge mais pessoas fazer pela internet a pesquisa. A gente consegue uma amostragem mais interessante. Sim, sim. Hoje em dia, né, se usa, o custo diminui para você fazer essa entrevista, né? Quando você faz, o entrevistador está lá falando com o entrevistado, seja pelo computador, seja pelo celular. Você diminui esse custo de passagem, que era o que sempre foi o mais caro na pesquisa de mercado. Mas, é claro, você tem também toda uma parte de análise, né? A mão de obra ali do especialista por trás, que vai elaborar o questionário, que vai depois interpretar, que vai colocar esses dados num programa para rodar. Né? Então, a pesquisa acaba sendo uma ferramenta cara, mas eu entendo que a de alto E renome é um pouco normalmente quem mais. analisa, ele também não é o dono daquela plataforma que usou para fazer a pesquisa, ele também contrata. Normalmente, Então, em agências grandes, né, você tem um profissional em cada uma das etapas, o que vai claro, elaborar. também a gente tem que ver o valor pelo menos a gente contrata profissionais que dão parecer junto com a pesquisa, né? Que eles entendem, são da área e também isso tudo agrega valor. Exatamente. Priscila, tem uma pergunta aqui do Breno Zucker, ele está participando hoje aqui da nossa reunião como ouvinte, ele veio pela Liga. Boa noite, Priscila. Em sede administrativa, o secundário mini já é levado em consideração para grandes marcas com alto impacto no público consumidor? E o projeto de implementação do Instituto será gradual? São duas perguntas em uma. Em relação a já usarmos, não, ainda administrativamente o NPI ainda não aplica essa proteção, mesmo que a marca seja, né, em princípio, nos pareça, né, uma marca que era irregistrável, mas ganhou fama suficiente para parecer que o público agora entende como registrável, ganhou significação secundária, mas a gente ainda não aplica esse conceito de significação secundária, né, no NPI, primeiramente porque o NPI entendia que a lei não abarcava esse tipo de proteção, e agora a gente está começando a entender que talvez possa, mas precisamos confirmar tanto a legalidade disso com a nossa procuradoria, como, se confirmado, elaborar procedimentos. Então, por enquanto, a gente não aplica a questão da significação secundária, né? Que é registrável, segundo o regimento 4 de continuar indefinido, não obstante a gente queira mudar esse cenário atualmente. E se vai ser gradual, ou se vai ser uma coisa mais radical, certamente, assim, quando a gente colocar essa proteção no mercado, se a gente tiver a autorização, né, da nossa Procuradoria Federal para tal, a gente vai primeiro tentar exaurir todos os procedimentos possíveis, né, elaborar, são reuniões que a gente faz muito lá no NPI, que a gente chama de CEPAPT, que é o comitê que elabora os procedimentos, né, altera e elabora procedimentos, que normalmente é composto pelo diretor, os coordenadores gerais, a coordenadora da COGIR, né, que sou eu, e mais o coordenador da segunda instância, o Gerson. A gente faz essas reuniões com uma periodicidade gigantesca, mais ou menos 2 vezes a cada 15 dias, uma vez a cada 15 dias a gente está fazendo CEPAP, se não uma vez por semana. Então, é um trabalho muito atual. Então, a gente certamente primeiro vai querer procedimentalizar tudo, né, todas as questões possíveis, e depois de pensar, analisar, criar os procedimentos, criar as normativas, colocar isso em prática. Então, a gente primeiro, como outras formas de proteção, né? Primeiro a gente pensou em toda forma de proteção para depois colocar em prática. Mas é claro que tudo, a gente está sempre querendo fazer essa via de mão dupla com o mercado, né? Com os consumidores, com os titulares de marca, com as associações. Então, às vezes a gente coloca algo em prática e a gente recebe um feedback de sugestões, de melhorias. Então, assim, por mais que a gente coloque, a gente nunca está fechado. Colocamos e agora estamos fechados, nada mais muda. Não é assim, de forma nenhuma. Né? A diretoria de marca está sempre repensando seus procedimentos, todos os procedimentos aí escritos em lei, desde a primeira, né? Desde a LPI de 96 até hoje, a gente debate 19, inciso 6 de 124, a gente está sempre elaborando procedimentos novos, 129 primeiro, 23 de 124, a gente nunca para de pensar, de debater. A diretoria de marcas é uma diretoria extremamente dinâmica, então o fato, certamente a gente vai tentar pensar e abarcar tudo possível antes de colocar em prática, mas
pode ser que alguma coisa fique ainda... E a gente não pensou sobre esse ponto, né? Pode ser que, de repente, alguma coisa fique silente, pode ser que, de repente, questões vão precisar ser melhoradas. Então, eu acho que a diretoria vai tentar pensar o máximo possível, usaria o máximo possível o procedimento, mas é claro que, de forma alguma, a gente vai estar fechado a tentar melhorar, a receber sugestões e a ir, de repente, modificando, né, e melhorando os procedimentos com o passar do tempo. De forma alguma, a fato de a gente colocar em prática não vai nos impedir de repensar e de aceitar críticas, sugestões e melhorias a todo tempo. E, Priscila, vocês devem abrir para uma audiência pública para as associações colaborarem no momento certo, para darem suas sugestões. Né? Sim, já fica aqui. Certamente. São todos os procedimentos que a A ASP tem todo o interesse também de participar. Sim, Matheus, está com a mão levantada, meu amigo? Pode baixar e pode abrir seu áudio e falar. Boa noite, Priscila. Eu gostaria de saber, por favor, como tem sido o intercâmbio entre o INPI e os demais órgãos nacionais de propriedade intelectual dos países latino-americanos sobre essa questão do secondary meaning. A doutrina, tanto do INPI, da Academia do INPI, como do Lélio Denicoli, entre outros, já tem apontado que essa questão do secondary meaning ela tem sido tratada de uma forma, vamos colocar assim, mais avançada por outros países. Como tem sido essa relação do INPI com esses demais órgãos aí latino-americanos? Muito obrigado. Boa noite, Matheus. Na verdade, a gente no INPI, a gente sempre tem uma preocupação muito grande, né, de fazer esse benchmarking com outros escritórios de TI, não só, mas também os latino-americanos, mas não só, mas também, né, OMP, o IPO, né, os escritórios nacionais da Europa. A gente tem sempre essa preocupação muito grande de fazer o benchmark. A gente não, né, ninguém cria a roda, né, e o ideal é a gente sempre tentar ouvir os escritórios que já trabalham com esse tipo de proteção, tentar entender como essa proteção se dá nesses escritórios, né, e trocar essas experiências, né? Então, tanto que escritórios latino-americanos como escritórios norte-americanos, como escritórios europeus, a gente tem ouvido muito, e principalmente tentando escutar de escritórios que têm o mesmo tipo de direito que o nosso, né? Porque, por exemplo, os Estados Unidos já aplicam o secondary meaning há muito tempo. Os Estados Unidos já aplicam há muito tempo, mas os Estados Unidos têm esse direito declaratório. Primeiro você usa a marca, para depois você ir lá declarar e você ganhar o seu registro. No INPI, não, né? O registro se dá através da outorga. O INPI que vai no Brasil, né? A gente primeiro outorga esse registro, né? O ideal, na verdade, é primeiro você depositar para depois você começar a usar, porque é a garantia do registro outorgado pelo INPI que vai te dar essa segurança jurídica, né? Que você realmente tem o registro de marca. A gente não se utiliza o direito declaratório. Então, a gente também está tentando fazer muito benchmark com outros escritórios que utilizam o mesmo tipo de direito que o nosso, né? Mas a gente tem sempre essa preocupação de fazer estudos, de tentar entender, de ouvir. A gente, inclusive, tem uma área internacional, que é a COINT, lá no INPI, que também nos auxilia para todos os tipos de benchmarking que a gente precisa fazer com outro escritório, mas é sempre essa preocupação, né? Porque ninguém inventa a roda e por que não ouvir quem já trabalha com esse tipo de direito e como é que eles usam, né, os direitos, esse tipo de direito lá. Sempre que o NPI vem com algum tipo de mudança, a gente faz isso. Quando a gente trouxe a ideia da marca de posição, a gente fez muito benchmarking também, né, com outros escritórios, seja a OMP, seja o IPO, seja escritórios nacionais europeus, seja escritórios latino-americanos. Então, a gente tem sempre essa preocupação, porque a troca de experiências é tudo, né? Porque a gente tem que primeiro ouvir quem já faz, quem já pratica, para depois a gente pensar em como atuar aqui. Mas é sempre essa preocupação dessa via de mão dupla, assim. Obrigado. Muito bom. Mais alguém quer falar? Aproveitar? Nós já estamos há mais de 1 hora quase no ar. É um bate-papo esclarecedor, principalmente para quem trabalha no dia a dia com marcas. Aproveitem a oportunidade. E é um tema muito interessante, né, Soraya? A gente vê. Muito, existia sempre muito demanda. bom que o NPI já está dando essa atenção, né? Isso é esperançoso.
É importante a gente estar aí antenado. Priscila, querida, eu, Ana Beatriz, boa noite a todos. Primeiramente, é uma grande alegria poder... Você sabe que eu tenho uma admiração incrível pela profissional que você é, o tanto que você vem agregando à nossa comunidade. E eu não acho que não é uma pergunta, é um pensamento sobre essa questão de custos de pesquisa. Mas a gente sabe que é um caminho longínquo, né, em sede administrativa para a procuradoria. Uma vez, ok, vamos em frente, a gente sabe que o caminho é maior ainda. Mas você, já assim, a gente aventando essa questão de menor complexidade da pesquisa, provavelmente, né, quando isso for normatizado, deve haver os ditames, tipo, os requisitos da pesquisa que possam satisfazer para o convencimento do examinador. Então, acho que isso tudo que a gente falou aqui agora, de custos, que para o lado de cá, para o usuário, para o titular, fica muito oneroso, já seria uma questão para vocês maturarem ao longo desse processo. O que você acha? Não sei. Boa noite, Ana. Primeiramente, é um prazer enorme ter você aqui. Sabe que eu também, a admiração é recíproca. A enorme admiração por você é recíproca, pode ter certeza. E super concordo com o que você comentou, né, Ana? É sempre bom a gente estar escutando a opinião de vocês, que estão aí também atuando do outro lado. E sempre ratificam muito, né, quando a gente começa a falar sobre secondary meaning, os profissionais da área de pesquisa sempre ratificam muito isso. Não deixem de fazer uma normativa com o máximo que vocês conseguirem de orientações, né, do que é necessário fazer, né, do que deve constar na pesquisa, para não ficar algo muito vago e não ser o suficiente, né, para comprovação. Então, é importante a gente ter essas opiniões levantadas por vocês, e pode ter certeza que a gente vai tentar, vou levar sempre essa pauta lá na nossa diretoria, para a gente tentar abarcar o máximo possível, né? Depois que a gente começar a pensar nas formas realmente de comprovação, de conhecimento, de tentar deixar tudo mais redondinho possível, para que, é claro que a gente não pode, por exemplo, indicar institutos de pesquisa, né? A gente tem que partir de princípio, qualquer instituto de pesquisa de mercado é idôneo, né? Quando a gente fala especificamente em pesquisa. Mas a gente vai tentar deixar tudo o mais redondinho possível, porque eu acho que facilita para a gente, né, que já vai receber aquele trabalho enxuto, como facilita para vocês, profissionais, que já sabem o que demandar, né, até porque os profissionais que atuam em TI não necessariamente entendem de pesquisa, né, então, às vezes é difícil para um profissional de TI, para um advogado, contratar uma empresa, né, já que não são os especialistas em pesquisa, então vocês já vão entender, vai estar tudo mais masticadinho possível. Meu pensamento, a minha ideia é essa, e fico feliz quando eu escuto vocês no mercado, vocês também coadunando com isso, para a gente tentar, vou levar essa ideia lá para a gente tentar elaborar de forma mais mastigada, mais objetiva possível, porque facilita para vocês na hora de contratarem a empresa de pesquisa, facilita para a empresa de pesquisa, que já vai ter uma orientação sobre o que ela deve aplicar, e facilita para a gente, né, que recebe um trabalho mais objetivo, né, porque muitas vezes a gente recebe aquela papelada com 457 páginas, que assim, daquelas 457 páginas, por exemplo, no alto renome, 3, 4, 5 é o que realmente seria suficiente para a gente reconhecer ou não o alto renome. E às vezes a gente tem que ficar ali se debruçando em diversos... Claro que é super interessante a gente entender a história da marca, de forma alguma... Estou aqui querendo inibir de se protocolar, se peticionar, desejar de prova, né? Mas, às vezes, a própria empresa que contrata, né, que está ali intermediando essa relação com, por exemplo, o contratante de alto renome, fica tão perdida que insere tanta coisa, que às vezes fica difícil até para a gente. E às vezes a gente se perde, somos seres humanos, né? Então a gente recebe, às vezes, uma documentação de 837 páginas e às vezes passa pelo nosso olho que realmente era o mais interessante. Então, acho que é interessante para todo mundo a gente tentar elaborar diretrizes bem objetivas para facilitar para todo mundo, para quem contrata, para as empresas, para a gente poder depois analisar essas provas. E vai facilitar a nossa interlocução com esse profissional, até para a gente poder, olha, vamos tentar mudar as regras? Quem sabe? A gente tem um alto renome, que você justificou muito bem, que o escopo de proteção e tudo mais, o status, e as coisas podem mudar, as coisas são dinâmicas, né? Obrigada, Priscila. Obrigada a você. Muito obrigada. Bom, obrigada, Ana. Muito bem, se ninguém mais quiser se manifestar, nós vamos para os
encerramento? Os recadinhos finais? O Matheus quer falar de novo ou ele levantou a mão sem querer? Não. Quero fazer uma pergunta, mas ela é mais administrativa. Priscila, sabemos que o INPI ele é vinculado ao executivo e ele não tem força normativa como legislativo. Como funciona essa interlocução? Porque imagina-se, né, e o caminho natural é que os melhores profissionais dentro do governo federal de propriedade intelectual advenham do INPI. Como é que funciona, na prática, a influência do INPI para que haja uma alteração legislativa? Passa-se para algum ministério e aí vem por medida provisória. Eu sei que não existe uma forma regulamentar, mas como é que se dá isso na prática? Por exemplo, para haver uma atualização da legislação, ou, por exemplo, no caso do secondary meaning, para haver uma previsão legal expressa. Muito obrigado. Nada. Existe, Matheus, o GIP, que é o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. O GIP ele é composto de diversos atores, né? Tanto atores governamentais que estão fora do INPI, como também temos profissionais dentro do INPI que participam do GIP. Atualmente, por exemplo, a gente está debatendo justamente uma mudança na LPI, é um debate que começou a início desse ano, do início para meados desse ano. Então, esse debate está sendo feito justamente, foi incentivado pelo GIP. Atualmente, o INPI está vinculado ao Ministério da Economia, não saberemos como será a partir do próximo governo, que a gente antes estava ligado ao Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, o MDIC, né? Não sei como é que será no próximo governo. Eu, particularmente, preferi o INPI fora do Ministério da Economia, porque no Ministério da Economia nós somos mais um no meio de 1 milhão. Né? E quando a gente estava no Ministério do Desenvolvimento e Economia, a gente tinha um olhar mais apurado, o governo nos olhava com mais dedicação. Então, não sei, mas assim, atualmente a gente ainda está no Ministério da Economia. Então, o GIP hoje em dia é formado pelo Ministério da Economia, por membros do NPI, além de próprios profissionais, né, do mercado. Então, hoje em dia, por exemplo, para debater a mudança da LPI, que foi uma proposta que veio, né, na verdade, não surgiu do NPI, a gente recebeu essa demanda através dos atores do Ministério do GIP, a gente começou a fazer esse debate. Então, estou participando desse debate da mudança da legislação, tanto representantes do Ministério da Economia, como representantes do NPI, como representantes, né, das classes de associações de advogados especializados. Então, esse debate está acontecendo com todos esses atores. Vão ser abertas as alterações para debate público, né? Mas, normalmente, a gente recebe... E além da própria influência de quem está presidindo o NPI. Então, se a gente tem uma necessidade muito grande de alteração legal para poder implementar algo, é o nosso presidente que vai conversar, né, primeiro dentro do próprio ministério ao qual a gente está associado, para depois, se o ministro comprar a nossa briga, passar essa proposta adiante. Mas a gente acaba ficando muito engessado nos interesses, né, de quem preside o Brasil, para saber se há interesses em alterar a nossa lei. Então, essa do GIP, a gente recebeu essa demanda e a gente está colocando ali tudo que a gente acha interessante para dinamizar o exame marcário, né? Mas, às vezes, também, se existe alguma necessidade mais proeminente, a gente conversa, nosso diretor conversa com o nosso presidente, que depois sobre para o ministro, do qual a gente está vinculado, para tentar ver se a gente consegue fazer alguma alteração mais profunda. A nossa lei é a mesma desde 96. Então, não é algo que seja muito comum de acontecer, não. Né? A gente, pela primeira vez, está recebendo essa demanda assim, maior de alteração da LPI, porque não mudou desde 96. Agora, o que a gente consegue fazer dentro da casa, dentro do NPI, não é mudar a lei está ali, a LPI está ali, né? Mas existem, às vezes, letras da LPI que são muito abertas, né? Como o próprio artigo 125, né, da LPI, que é o autorrenome, que simplesmente fala que as marcas consideradas de autorrenome terão proteção em todos os segmentos mercadológicos. Mas o que significa isso? O que é um autorrenome, como comprovar, como colocar em prática, né? Então, isso a gente consegue normatizar.
O que a lei é muito abrangente, o que a lei não se aprofunda, a gente consegue normatizar. E aí a gente tem um grande apoio da nossa Procuradoria Federal. Então, por exemplo, em relação ao secondary meaning, a gente sempre interpretou que a LPI não permitia a gente fazer o secondary meaning. Hoje, a gente olha a lei, a gente não vê nenhuma proibição explícita sobre aplicar o secondary meaning, né? Então, a gente está conversando com a nossa Procuradoria Federal Especializada, né, a AGU, justamente para eles fazerem essa interpretação para a gente. Se eles entenderem que na lei não tem proibição legal da gente aplicar o secondary meaning, a gente depois vai normatizar, né, todas essas questões, sempre com o apoio da Procuradoria Federal Especializada. Então, é mais ou menos por aí que a gente caminha para essas questões legais. Muito obrigado. Nada. Obrigada, Matheus. Muito bom. Bom, já estamos às 19h15 praticamente. Acho que é isso. Acho que ninguém levantou a mão, então, senão o pessoal está ainda curtindo o 1-0 do Brasil. Está nessa vibe de que a gente vai ser hexa, né? Brasileiro tem essa mania de que se ganha os primeiros jogos, já ganhou a Copa. Tomara, né? Bem, Priscila, enquanto eu vou dando os recadinhos finais, aproveita para ler no chat as mensagens que o pessoal deixou para você e vai se deliciando aí. Muito bem, pessoal. Vamos aos nossos recadinhos. O primeiro deles, eu estou nomeando uma nova secretária para a comissão, uma membro efetiva, que vai ser agora a nossa secretária da comissão, a doutora Luciane Rosa Acamini. Acho até que ela não está presente. E eu faço aqui o agradecimento por ela ter aceitado, porque o secretário anterior, ele declinou. Lembrando que eu tenho que sempre nomear um membro efetivo da OAB Guarujá para ser ou vice-presidente ou secretário. E a gente tem muitos membros consultores e colaboradores. Então, o meu universo de efetivo é um pouco menor. Mas é isso. Fica aqui registrado que a doutora Luciane Rosa Acamini é a nova secretária da comissão. E nós teremos uma live organizada, que é essa semana, hein? Anota aí todo mundo na agenda. E você que vai estar assistindo esse vídeo depois, no gravado, vai ser agora dia 1º/12, pela nossa comissão. Ela é membro da nossa comissão. Aliás, ela está aqui, que é a Mariana Benfatti. Ela está organizando lá na Liga, no Instagram da Liga, liganacional.pi. Ela vai fazer no dia 1º de dezembro, nessa quinta-feira, às 19 horas, porque a gente sempre comemora na Semana do Combate à Pirataria com uma live ligada ao tema. E a Mariana está lá organizando o tema Combate à Pirataria em Defesa do Mercado Legal. E com ela vão estar 2 convidados de peso. O Marco Antônio Paliano, policial rodoviário federal, e o Everson Chada, auditor fiscal da Receita Federal. Mariana, parabéns aí pela organização, estaremos todos lá te prestigiando. Obrigada. Nada. Anotem aí também na agenda de vocês que a gente vai ter o último webinar do ano no dia 7/12. E aí é o pessoal da nossa comissão, né, que organiza o Desafio 2, que é o webinar, que ele é com transmissão direta para o canal do YouTube da Liga Nacional da Propriedade Intelectual, e vai ser no dia 7/12 com o seguinte tema: influenciadores digitais artificiais. E o trio que está organizando, que vai ao ar, é a Larissa Kaki, que estava aqui, eu já não sei se ela ainda está, a Júlia Passos, que está aí, e o Matheus Fernandes, que cabulou hoje a reunião, depois ele vai tomar um puxão de orelha. E eles vão estar sabatinando o Bernardo Vieira Neri, que é cofundador da Hall. É assim que se pronuncia, Júlia? Ele é da Digital Fashion House. Olha lá, tema super atual, com as estrelas aí dos influenciadores digitais, a nossa musa do metaverso. Não perca, dia 7/12, o último webinar desse ano. O ano que vem vai ter webinar adoidado, gente, a partir de março, né? Como vocês sabem que agora a gente só pode fazer a partir de março. E também reiterar que essa foi a nossa última reunião de 2022. A de dezembro não vai ter, mas a convidada, ela se mantém firme e forte com a gente. Ela vai ser provavelmente a primeira de 2023. Eu não vou contar quem é e nem o tema, para criar aquele suspense gostoso que vocês adoram, mas garanto que vocês vão gostar bastante da novidade do tema, da pessoa e do tema.
Em breve, eu vou disponibilizar para a comissão o calendário de 2023 das nossas reuniões, dos webinários, e a gente vai se acertando aí, eu vou me acertando com cada trio individualmente dos webinários, e das lives também, que ocorrem no Instagram da OAB Guarujá. E, por fim, aquele recadinho que fica para vocês, e principalmente para quem vai nos assistir no gravado, que é seguir o nosso canal no Instagram, liganacional.pi, que é o Instagram que a gente mantém a comunicação com o mundo externo da comissão, foi criado para dar visibilidade para a nossa comissão, e também ajudar outros eventos da área a serem disseminados. E não deixem de se inscrever no canal do YouTube, nós já estamos com quase 70 vídeos maravilhosos, muito conteúdo, isso aí é um legado que a nossa comissão está deixando para a comunidade de propriedade intelectual. E, claro, não deixem de seguir as redes sociais e o canal também do YouTube da OAB Guarujá. Gente, muito obrigada, Priscila, mais uma vez. Olha, esse vamos considerar que foi a primeira reunião sobre esse tema. Quando a coisa avançar, você sinaliza e vem contar mais novidade aqui para a gente, aqui da comissão. Foi um prazer enorme te receber, espero poder fazer outros eventos com você. E boa sorte para a gente lá na academia, né? No nosso reta final aí, que vai ser o ano que vem, e que vem aí muito mais artigos bacanas para a gente escrever juntos. Em breve a gente vai tentar publicar aquele que a gente fez esse ano, né? Isso gente, aí. obrigada, se cuidem. E reunião agora só em 2023, hein? Muito bem. Obrigada aí pela audiência de quem veio. Obrigada a todos, gente. Uma boa noite. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. E vai ser um prazer retornar conforme o tema for evoluindo lá no NPI. Vai ser um prazer enorme divulgar e estar com vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos, obrigada aos membros e obrigada aos ouvintes que vieram via Liga.